Bom, nesse bloco a gente está entrando, então, nesses estudos de foresight, ou de uma maneira mais genérica, assim, numa área chamada de Future Oriented Studies, né, estudos orientados a futuro, que pega, né, todos esses métodos, essas técnicas que visam auxiliar as empresas a ter uma perspectiva de futuro e trazer isso para um determinado conjunto de ações no presente. Tá? E o road mapping é uma dessas técnicas e talvez uma das mais difundidas, né, e com a qual a gente, nosso grupo no NTQI e alguns grupos parceiros, nós temos aí a maior familiaridade, né? A gente tem mais tempo de experiência e, de fato, é uma técnica bastante difundida. Bom, eu coloquei aqui algumas referências, deixa eu mudar aqui meu ponteiro para ir conversando melhor. Então, coloquei aqui algumas referências. A gente usa normalmente esse livro, tá? Que é o livro do professor Michael, professor Jonathan e demais colegas, que é uma versão em português aí, né, que consolida essa experiência com o método, já é uma publicação já de alguns anos, mas eles se baseiam, né, na experiência internacional com o tema, inclusive os professores Robert Fall e David Probert, que são autores da Universidade de Cambridge, inclusive autores desse artigo que está no meio aqui, tá? Participaram, colaboraram com essa obra também. Tá? A gente não tem essa obra em formato digital, eu estou disponibilizando lá no Moodle, tanto o artigo, né? Esse artigo é um artigo clássico dessa área, tá? A gente vai falar um pouco sobre as principais publicações aqui no decorrer da discussão, mas esse aqui é um artigo extremamente citado, que sintetiza muito bem os principais objetivos, né? Faz uma síntese, né, bastante clara aí do processo de elaboração do roadmap. Então, esse está disponível eletronicamente, tá? Uma ótima referência. E eu coloquei também um artigo do professor Alan Porter, que não é o Porter lá da estratégia, tá? Que tem traquejo aí com a área de estratégia, deve conhecer o professor Michael Porter, que é um autor bastante famoso nessa área, um professor da Universidade de Harvard. Aqui a gente está trazendo o Alan Porter, que é um tremendo especialista, né, nessa área um pouco mais abrangente de estudos orientados a futuro. Tá? Então a gente vai fazer uma introdução da aula aqui com umas considerações do professor Alan Porter e alguns outros textos relacionados da área. E na sequência a gente mergulha então no road mapping, né, que é um exemplo, né, um bom exemplo de uma técnica difundida e poderosa para estudos orientados a futuro. Já deixo meu agradecimento aqui ao professor Jonathan, né, que é coautor aqui do nosso livro, já tenho essa liberdade de chamar de nosso livro, eu não sou autor nem colaborador do livro, mas é um livro feito aí por colegas próximos, né, pessoas que atuaram aí no nosso laboratório e em outros laboratórios parceiros, e o professor Jonathan cedeu boa parte do material específico de roadmapping para que a gente adaptasse aqui para a nossa discussão na disciplina, ok? Bom, então vamos lá. Então a gente está entrando nessa área de estudos ou análises de futuro relacionada à tecnologia, tá? Mas mesmo dentro dessa área tem muita coisa. Então eu trouxe aqui três termos que ajudam a discernir, assim, principalmente os propósitos, né, de se fazerem estudos nessa área. Na dissertação de mestrado do Tiago Lasmar, ele explora, né, explica bem esses conceitos aí. Quem andou acompanhando as mensagens que eu escrevi ali no tempo que a gente estava sem aulas, e na pandemia, eu também fiz uma introdução até mais completinha aí também sobre essa discussão, coloquei outros termos, tá? Então nós temos o forecasting, tá? Então, forecasting, ele tem como um objeto de análise, né, uma área específica de pesquisa, tá? Ou uma área específica de pesquisa aplicada, né, de desenvolvimento tecnológico, então tenta trazer quais são as perspectivas, né, de futuro
em termos de desempenho, recursos, impacto dessa área em particular. Tá? Então, vamos dizer assim, se uma determinada área vinga ou não vinga, que tipo de impactos ela poderia trazer, em que arco do tempo, né? Isso poderia acontecer. Na outra ponta aqui, a gente tem o Technology Assessment, tá? O assessment, uma tradução literal de assessment é análise, né? Então, mas a análise aqui no sentido mais sociológico, tá? Então, seria a ideia de pegar uma determinada tecnologia, né, um desenvolvimento científico aplicado, e entender consequências, principalmente as consequências secundárias, que aquilo teria na sociedade. Tá? Então, a gente está falando aqui de impactos culturais, políticos, ambientais, coisas que normalmente não são planejadas ao se adotar tecnologias, né? Não estão estritamente ligadas, né, ao discurso das possibilidades tecnológicas. É uma área que a gente também tem bastante interesse, a gente tem desenvolvido discussões nessa área, né, que é classificada aqui como Technology Assessment, e ela tem ficado cada vez mais em voga, né, até porque a gente percebe que nesses tempos de hoje a humanidade ela vem enfrentando, em parte, essas possibilidades, esses benefícios das aplicações tecnológicas, mas tem convivido muito intensamente também com esse outro lado da moeda, né, que é essa perda de significado, né, da vida humana, do propósito, descontroles, né, em áreas, por exemplo, ambientais, desigualdades, enfim, né, o Technology Assessment ele traz à tona essas discussões, né, em que medidas as tecnologias podem ser boas e ter impactos benéficos, ou em que medidas também representam riscos, ameaças ou possibilidades de descontrole em determinadas áreas. Para a nossa discussão aqui em particular, interessa mais o que se chama de Technology Foresight. Tá? Então, Technology Foresight é essa ideia de olhar para o futuro, principalmente uma organização, uma empresa, olhar para o futuro e entender como que determinadas tecnologias, né, que papéis desempenham determinadas tecnologias em termos de benefícios econômicos, sociais, em termos de alinhamento estratégico, e a partir daí orientar ações que a empresa pode ter em relação aos seus investimentos em tecnologias, recursos, produtos, né, como que ela vai observar esse cenário de futuro e transformar isso em ações de reposicionamento, investimentos e alocação de recursos, tá? Vocês vão ver uma série de outros termos, né? Não necessariamente esses termos eles vão estar sendo usados dessa maneira bem definida, como está aqui. Tá? Eu me apoiei aqui no artigo do professor Alan Porter para dar um pouco de conceito. Pode ser que vocês peguem textos que vão chamar de assessment, de forecasting ou de outra coisa, algo que diz respeito a isso que nós estamos fazendo aqui, que é tecnologias no seu sentido de foresight, né? Assim, no sentido de produzir vantagens competitivas, né, para as empresas. Mas há uma série de termos que são utilizados. Tem um que eu acho que vale a pena comentar, que é a questão da vigilância tecnológica, né, também chamada de technology scouting, que é essa ideia de estar atento, mas estar atento quer dizer que eu tenho ações sistemáticas, né, para mapear continuamente tecnologias que são lançadas, que são patenteadas, projetos de P&D que se tornam públicos, principalmente de empresas concorrentes ou de áreas que são correlatas à área da minha empresa, ou podem se transformar aí em tecnologias, soluções concorrentes daquilo que a minha empresa oferece. Tá? Hoje isso é extremamente bem desenvolvido, né? Não que não tenha aí um largo caminho para melhorar, mas já tem um nível de desenvolvimento bem interessante, principalmente por meio do apoio de tecnologias como Big Data, Analytics, que é essa ideia de conseguir botar uma capacidade computacional a favor desse esforço de coletar dados sistematicamente de bases que os fornecem de maneira muitas vezes estruturada, às vezes não estruturada, e minerar esses dados para trazer informação que é útil para a empresa compreender, né, essas tendências, essas ações aí que estão ocorrendo no seu ambiente externo. Tá? Algumas dessas coisas são abraçadas aí por ferramentas de inteligência competitiva, enfim, né, tem toda uma discussão, uma aplicação sobre isso.
mas fato é que cada vez mais as empresas praticam essa vigilância. Percebam que, em princípio, o que eu falei sobre vigilância tecnológica aqui não parece um estudo orientado a futuro, porque, afinal de contas, eu estou pegando dados que já estão disponíveis, né? Mas esses dados eles estão disponíveis, mas não tiveram todas as suas implicações desdobradas. Então, perceba que se eu faço uma vigilância tecnológica associada, por exemplo, a registro de patentes, patentes nas minhas áreas de aplicação, patentes em tecnologias que orbitam ali a tecnologia central do meu negócio, por exemplo, patente não quer dizer produto no mercado concorrendo com o seu, né? Patente quer dizer uma possível intenção de exploração comercial futura. Então, de uma certa forma, explorar esse tipo de dado, ou mesmo explorar artigos científicos que às vezes são feitos, muitas vezes, de maneira patrocinada por organizações, ou existe uma clara tendência de intensidade, né, em determinados temas, em determinadas questões que ainda são consideradas de ciência ou de ciência aplicada. Aquilo ali também é uma forma de antever um movimento de mercado, um movimento que pode acontecer no futuro de um cenário competitivo, né, entre as organizações. Bom, então, ainda nessa parte introdutória, né, pegando aí o artigo do Porter, ele traz algumas, ele chama de diretrizes lá, que são umas sugestões que eu acho extremamente interessantes, antes da gente começar a conversa em cima de um método específico, que é o que a gente vai fazer sobre o road mapping, né? Quais são as sugestões, as considerações que ele coloca, né? Primeiro é que, eu vou mudar um pouco a ordem aqui, tem abordagens que são muito qualitativas, outras são muito quantitativas, tá? Então, ele fala que as duas devem ser combinadas, então não existe esse viés, né? Muitas vezes, quando a gente está falando de análise quantitativa, a gente está se baseando, obviamente, em dados que já são existentes, e muitas vezes esses dados se referem mais a uma trajetória de passado, a coisas do presente, e há uma limitação, então, em se projetar essa realidade para o futuro, né? E principalmente para futuros mais distantes, né? Então, apesar de serem muito objetivos, dificilmente esses dados eles levam em consideração todo o potencial que as incertezas, as irregularidades podem trazer, né? Análises muito quantitativas tem todo o problema da ambiguidade das informações, né? Dos vieses de interpretação, de quais são os stakeholders que estão sendo considerados para se ouvir, para se discutir acerca de tendências. Então, o ideal é que se incluam ambas, né? Que se combinem não só análises quantitativas ou qualitativas, mas combinar diferentes técnicas, né? Combinar múltiplos métodos, né? Que é o que ele está destacando aqui nesse tópico. Quais as técnicas a utilizar, né? Ele bate um pouco nessa ideia de única metodologia universal, e eu não queria deixar de falar disso antes de a gente mergulhar no roadmapping, porque o roadmapping, é claro que é uma das nossas técnicas prediletas, né, pela experiência que a gente, como grupo de pesquisa, já tem, né, por publicações, lastro de publicações, experiências práticas, pela difusão que esse método tem também no meio empresarial, em elos do governo, mas a ideia é de que não existe uma metodologia única, universal, que seja melhor. Tudo depende de uma boa combinação com outras técnicas, das necessidades específicas, né, daquele projeto, daquela organização, daquele setor que está sendo colocado ali como objeto de análise, e dos dados e dos métodos que estão disponíveis, né? Então, essa amarração aí é importante. Obviamente, um estudo ideal de futuro leva à eternidade, esse futuro chega, e aí ele perde seu valor, então é preferível contrabalancear aí a imprecisão que sempre vai haver em estudos de futuro, né? Sempre vai haver um nível de imprecisão, sempre vai haver um conjunto de suposições não totalmente provadas, não completamente testadas, porém, isso deve ser contrabalanceado aí com um período razoável para se dar uma resposta, né? Grosso modo, se você tem um dia para dar uma resposta, você dá uma resposta de um dia. Se você tem 3 meses, você dá uma resposta que é compatível com o esforço, com a precisão, com a sofisticação que pode se colocar numa análise que tenha uma resposta em um tempo maior, tá? Mas algo que acompanha todas essas técnicas, o roadmapping não é uma exceção, muito pelo contrário em relação a isso, é que
Existe a entrega, né, que pode ser na forma de um mapa, pode ser na forma de um dossiê, na forma de, um, de, um, de uma descrição visual, né, do que seria, né, as boas oportunidades de futuro, as tecnologias vencedoras, né, e os elementos, né, que justificam essas afirmações. Mas as pessoas que se envolvem nesses estudos de foresight, elas também crescem muito, crescem pelas comunicações horizontais, crescem pela própria reflexão aprofundada que é feita em cima das variáveis que pode influenciar a trajetória, o desenvolvimento tecnológico como um todo. E muitas vezes se diz que esse crescimento, né, essa parte social, né, desse transbordamento, ele às vezes é até mais valoroso do que o próprio mapeamento de futuro em si, né, que carrega ali suas imprecisões, carrega muitas vezes algumas ambiguidades, mas o processo de construção desse resultado é um processo que normalmente engrandece aí, né, alimenta de uma forma positiva aí a caminhada profissional de quem está envolvido nele. Cadê? Opa, voltei. Bom, então vamos lá. Outras orientações, né? Uma coisa que tem que ser considerada, gente, é que não existe bola de cristal, né? Óbvio, né? Que não é disso que a gente está falando, né? Então, há coisas que dificilmente são consideradas, mesmo se envolvendo os especialistas, mesmo se envolvendo dados, né? Uma riqueza de dados maior, como, por exemplo, o exemplo está aí, né, na nossa frente, uma questão de uma pandemia, né? Então, esses grandes eventos, né, que têm esse caráter de imprevisibilidade e, ao mesmo tempo, tem uma força, um poder de impacto muito considerável, normalmente, praticamente qualquer técnica, né, de estudo de futuro, ela vai ser bastante vulnerável, né, a esse tipo de coisa. E, obviamente, não tem como muito sair disso. O que as empresas têm que fazer, na verdade, é ter uma regularidade de aplicação, de reflexão, tentar antever algumas tendências, muito do que se diz que, às vezes, é algo repentino, que não se esperava, principalmente no campo aí das variáveis econômicas, políticas, que podem, às vezes, no senso comum ser interpretados como algo muito irregular, imprevisível que aconteceu de repente, nem sempre é. Né? Nem sempre é algo tão inesperado assim. Tá? Então, um recado importante que é, apesar de haver uma vulnerabilidade, né, em eventos dessa natureza, muitos eventos são interpretados erroneamente como sendo algo extremamente imprevisível, né, e essas técnicas podem ajudar nisso também. Obviamente, dados objetivos são bem-vindos, são desejáveis, né, claro, processados, né, pelos métodos, pelas técnicas associadas a eles, né, que são próprios, né, para trabalhar com esses dados. Toda análise dessa deve considerar, né, os recursos das instituições para reagir em relação ao resultado. Tá? Então, obviamente, algo pode ser extremamente interessante para o futuro, mas não tem nada a ver com as forças, com as vocações, com domínios técnicos, né, que uma determinada empresa ou instituição detém hoje. Então, a exploração das oportunidades, ela também deve levar em consideração esse aspecto das capacidades, né, de cada organização. E um aspecto extremamente importante sempre é recomendado envolver a perspectiva de muitos stakeholders, né? Envolver, por exemplo, pessoas de muitos níveis hierárquicos ou muitas funções de uma organização, ou a roadmapping são feitos também contando com parceiros externos, eventualmente clientes corporativos, agentes do governo, enfim, tudo depende da configuração que se estabelece, né, o objetivo do estudo de futuro, né, não necessariamente o roadmapping. Mas a questão é que investir em tempo e recursos de comunicação é algo extremamente importante. Cada pessoa que participa de um estudo desse, ela tem que ter um entendimento de como que aquilo se desdobra para a função dela, para a contribuição dela, de maneira a se sentir também um owner ali, né? Se sentir também uma proprietária do resultado que está sendo entregue. A gente terminou agora, recentemente, aquilo que eu espero ser a última revisão de um texto que preparamos aí para a I3E, em que esse é um dos elementos centrais da pesquisa. Uma pesquisa elaborada aí em torno de uma aplicação de segurança veicular,
e a questão da comunicação, do envolvimento das pessoas que participam e principalmente no entendimento que elas têm de como aquele estudo de futuro influencia a maneira dela trabalhar na organização, influencia as decisões que são tomadas na sua esfera, né, de autoridade, é um elemento central desse trabalho e a gente não podia deixar de enfatizar aqui, né? Tem ainda umas considerações complementares, tá, desses autores, né? Eles citam muito, né, o texto do Porter, não cheguei a disponibilizar esse texto aqui em separado, mas além de ratificar algumas coisas, né, eles trazem uma ideia que também é central, uma vez que a gente normalmente não estamos prevendo o futuro necessariamente. Quando a gente chama uma série de agentes, de atores da indústria, do governo, da academia, né, quanto mais a gente organiza um movimento em torno de um estudo prospectivo, muito provavelmente a gente também está, de uma certa forma, combinando com essas pessoas como vai ser o futuro, né? Se existe um determinado alinhamento entre stakeholders importantes, de um determinado cenário, de um determinado mercado, de uma certa forma, aquilo também é um direcionador, um uniformizador de ações, né? Há mais agentes naquele ambiente que passam a apostar que o futuro vai ser de uma determinada forma, e ele acaba sendo mesmo, tá? Porque ele é dependente exatamente das decisões desses agentes, desses atores. Tá? Eles trazem também a ideia de que esses estudos têm que ter implicações práticas para a ação das empresas, envolver a rede de stakeholders, né? Enfim, né? Ratificando aí coisas que já foram ditas. Mas os bons métodos, eles comunicam fenômenos que são multidisciplinares e são complexos, tá? E raramente poderiam ser resolvidas ou por uma disciplina individual, ou por um setor em particular, ou por um agente em particular do ecossistema. O roadmapping trata com muita elegância, tá? Em como combinar essa complexidade de informações em algo que é visual, que é mnemônico, tá? Outros métodos têm suas potencialidades nesse campo também, mas vocês vão ver como é que o método é cuidadoso, tá? Com esses aspectos que são colocados aqui. Mas eu deixei aqui a referência desse texto, mas talvez o motivo maior, né, eu ter citado ele aqui, é porque eles trazem uma tabela muito interessante, eu tomei a liberdade de colar aqui no nosso material, onde eles trazem aí um leque, né, provavelmente não é ainda exaustivo, mas eles mostram aí um leque de possibilidades, de técnicas que se enquadram aí nesses estudos ou análise de futuro para tecnologia. Eles dividem as técnicas em 10 categorias, tá, que são essas colunas, né? Vocês podem ver que o road mapping é uma delas, tá? Então tem várias outras, né? Ele é ao mesmo tempo uma categoria e uma das técnicas, né? Mas vai desde TRIZ, né, que ele pega aqui como técnicas baseadas em criatividade, e passa por técnicas quantitativas, qualitativas, né? Tem coisas aí que nós já vimos, como, por exemplo, curvas S, né, que são aquelas curvas que procuram compreender o comportamento do ciclo de vida da produção, ou no sentido mercadológico aí, de determinadas tecnologias ou produtos. Tem análise de cenários, tem métodos que vêm da pesquisa operacional, como, por exemplo, o caso do HP, de análise multicritério. Tem algo que nós estamos mergulhando cada vez mais agora, que é a parte de bibliometria, cienciometria, patentometria, né, que todos esses termos dizem respeito à medição de produção científica, medição de produção de bibliografia e literatura, medição de produção de patentes, né? Aqui falo também em webometrics, né? Ou seja, todas essas medições relacionadas àquilo que é produzido e disponibilizado, né, que nos ajuda a entender, por exemplo, onde tem uma intensidade de atenção, né, da pesquisa, da ciência, né, do registro de patentes, por exemplo, quais são os termos mais utilizados, quais regiões estão sendo mais profícuas, né? Então, uma série de dados podem ser levantados a partir dessas técnicas, são técnicas quantitativas, usam bastante aí recursos da estatística, e que são bastante complementares, tá? Com outras técnicas que se baseiam aí em opiniões de especialistas, em workshops colaborativos e assim por diante.
Óbvio que quando a gente vai falar de road mapping na sequência, ele pode se beneficiar, né? Na segunda aula isso vai ficar ainda mais claro, ele pode se beneficiar de uma série de métodos auxiliares, tá? Mas ele é essencialmente um método colaborativo, né? Um método que baseia aí, né, suas informações na integração de diferentes perspectivas, diferentes stakeholders, apesar de que uma busca contínua e sistemática de documentação de suporte também é prevista ali, né? Bom, mas aqui é só para a gente destacar que tem um leque, tá, gente? A gente não poderia tratar nem superficialmente cada uma dessas ferramentas aqui, mas só mostrar que existe um leque, a combinação de técnicas, suas potencialidades, né, de métodos, ela é sempre benéfica, né, integrando aí no sistema de gestão da empresa. Bom, então, dado o leque, né, agora sim a gente vira a página aí dessa parte mais introdutória, né, nossa apresentação aqui, e a gente entra no roadmap. Assim como o QFD, o roadmap ele também conta um pouco da história do nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de trabalho, e eu não poderia deixar de contar ainda aqui rapidinho essa história aqui. Vocês vão perceber que essa figura, eu não tenho certeza se ela está no material que foi disponibilizado para vocês o QFD, mas ela está naquele livro, né, no livro QFD do professor Chen e do professor Leonel. E o que está basicamente representado aqui, né? A gente tem uma série de projetos de desenvolvimento, estão sendo representados aqui por aqueles modelos de etapas, mas um projeto de desenvolvimento de produtos, gente, ele sempre tem esses dois campos de pressão, né? Eles sempre passam por um determinado afunilamento. Muitos projetos morrem no meio do caminho, muitas ideias morrem antes de virar projeto, né? Por quê? Porque um projeto de desenvolvimento de produto só faz sentido se tiver uma perspectiva de que aquilo é um bom negócio, tá? Se as variáveis do mercado, né, forem apontando de que há uma necessidade, há um bom mercado, há uma clientela para aquilo que se vai oferecer. E se houver, por um outro lado, um determinado domínio no campo técnico, né? Se aquilo está associado de uma maneira forte àquilo que a empresa tem condições de fazer, que ela se desenvolveu e é capaz de produzir, dominar e colocar em produção. Então, essas duas forças, elas são consideradas no início, né, na decisão inicial de se começar um desenvolvimento de produto, mas elas também são consideradas ao longo das etapas, né? E nessa etapa preliminar, que a gente chama aí, às vezes, alguns chamam só de planejamento estratégico, que, na minha opinião, é um pouco reducionista, né? Nem tudo advém, assim, né, do planejamento estratégico, ou o planejamento estratégico da empresa, ele precisa se dar a influência, né, de uma série de outras variáveis. Mas aqui a gente tem alguns conceitos importantes. O primeiro deles é, claro, o planejamento estratégico, né, a ideação, geração de projetos, mas essa necessidade de mapear a tecnologia disponível. E essa figura, ela demonstra uma carência que existia no grupo, né, à época, né, eu estou falando de muitos anos atrás, onde já existia um certo domínio do QFD, né, principalmente ali no final da década de 1990, já existia um certo domínio, existia uma compreensão do método QFD, mas o QFD faltava ainda aquela dimensão temporal. O QFD ele é uma análise extremamente interessante, né, porque ela traz ali de uma maneira muito detalhada, desdobrada, né, a visão do cliente, também desdobrada ali a arquitetura do produto e fazendo associações, né, entre a arquitetura do produto e os desejos do cliente e colocando ali à tona, né, quais são as características do produto que mais impactam ali na satisfação, na qualidade, enfim. Tá? Mas essa visão do desenvolvimento tecnológico ao longo do tempo é um eixo que está tipicamente ausente do QFD. Ok, a gente consegue configurar um produto para um mercado existente hoje, ouvindo o cliente de hoje, mas no arco do tempo, quais são as tecnologias, quais são as competências, quais são os recursos que me farão ser mais competitivo, né? E à época o grupo começou ali, né, uma busca intensa por possibilidades e soluções e abordagens metodológicas que pudessem trazer, então, essa dimensão. Tá? Então, foi pelo incômodo aqui de como mapear, né, as principais tecnologias. Né? Bom, em paralelo com isso,
pessoal da Universidade de Cambridge, eles são pioneiros aí, né, na formalização do método Roadmapping, tal qual nós conhecemos e aplicamos, né? Eu vim gravar esse vídeo hoje e, por coincidência, eu coloquei minha camisa de Cambridge aqui, né, para fazer homenagem à turma que desenvolveu o método, tá? Brincadeira, né? Mas o que acontece? Esse pessoal, de fato, eles fizeram aquilo que se faz tipicamente em bons estudos de engenharia de produção, né? O roadmapping não é nada criado em laboratório, né? Havia uma série de empresas que sentiam essa necessidade real em ter um planejamento tecnológico de futuro, e elas foram desenvolvendo suas próprias abordagens, tá? Inclusive, nesse artigo que eu coloco aí, aquele artigo do meio, né, que eu coloco aí na capa do nosso material, eu estou enfatizando ali o trabalho do professor Rob Fall, né, num artigo que ficou clássico na área, e nesse texto eles mostram várias maneiras de fazer esses mapas, né, que advieram aí da experiência de diferentes empresas. E aí, o que o estudioso da nossa área faz é isso. Ele compara aquelas experiências, busca extrair delas elementos comuns, né, elementos que podem ser associados ao sucesso de algumas, à falha de outras, né, e com isso formar uma teoria que explica, o que oferece um modelo mais prescritivo para adotar, nesse caso aí, o mapeamento tecnológico. E aí, a partir do início desse trabalho, que a gente percebe é uma explosão, né, de empresas e de aplicações de roadmap, tá? Tem um forte destaque aqui para a Motorola, né, uma das primeiras empresas, né, a ter uma experiência realmente significativa, né, com métodos associados aí ao roadmap. Depois vem várias outras aqui no Brasil, empresas aí como Petrobras, Embrapa, Embraer, né, são praticantes longevos aí de métodos de mapeamento tecnológico. Então, a turma envolvida, né, professor Shen, né, que é o fundador aí, né, do nosso laboratório, à época, seus alunos, né, Jonathan Freitas e Leonel, hoje também professores, né, o professor Leonel é um dos sócios aí da aceleradora DE, né, a sua tese de doutorado, inclusive, é sobre a aplicação de roadmapping setoriais, é uma experiência que vale a pena conhecer aí, quem fosse adentrar e mergulhar depois na área. O professor Jonathan Freitas, professor hoje, né, lá na FACE, né, da Faculdade de Administração, ele é vice-coordenador aí do nosso laboratório. Nós temos aí um período depois, colegas da USP que se juntaram nessa caminhada, né, professor Rosenfeld, que é inclusive o mesmo Rosenfeld, né, do livro que a gente usa muito em SDP. Maicon, que foi orientado de doutorado do professor Rosenfeld, hoje é um grande parceiro nosso, professor da Universidade Federal de Alfenas, professor André Fleury, e o livro, né, que foi publicado em 2012, ele é exatamente liderado aí por Jonathan e por Maicon, com apoio aí de outros colegas, né? E também com apoio dos professores do Robert Fall e do David Probert, que são dessa turma de pioneiros, né, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que formalizaram o método. O professor Maicon fez um doutorado de sanduíche, né, com o professor Fall, e agora, recentemente, né, em 2019, ele voltou a Cambridge para fazer o seu pós-doutorado e direcionou sua pesquisa para a área de roadmapping digital, tá? Então está super atualizado aí, né, com relação aí a essas técnicas mais recentes. Eu gosto de citar também algumas empresas que participaram, né, desse processo, principalmente essa relação também, né, do BHTEC com o Instituto IABT. O Instituto IABT ajudou, por meio do método de roadmap, o desenvolvimento de alguns centros tecnológicos, que estão situados hoje no BHTEC. Eu destaco aí, por exemplo, o CTNAN, tá, que teve uma boa parte da sua caminhada inicial pautada aí, pelos desdobramentos de um roadmap, auxiliados aí diretamente pelo Instituto EBT. A gente tem um texto muito interessante publicado aí, que foi uma parceria com a Fiocruz, onde fizemos um roadmapping na área de doenças negligenciadas. Eu, na verdade, não participei diretamente desse projeto, depois, num segundo momento, fui convidado a analisar os dados e transformar aquilo ali num texto acadêmico.
e pude conhecer a experiência e agregar ela, né, alguns insights, e isso resultou num texto que está publicado num jornal importante da área. TakeNet, hoje eu acho que é só Take, né, o nome da empresa. Nessa época aqui, nós estamos falando em 2004, né, o pessoal fazia ringtone de celular, gente. Hoje ninguém sabe o que é isso, né? Mas as musiquinhas, que eram os toques do celular, era um produto. Aquilo ali era vendido, tá? E foi a primeira experiência aí do laboratório em aplicar um road mapping, né, com uma empresa local. E, enfim, né, hoje é uma empresa bastante significativa, mais ainda do que já era na época, explora uma série de outros mercados, mas só para vocês entenderem como é que foi os primórdios, né, o envolvimento aí desses grupos com o road mapping, que é hoje extremamente difundido aí no Brasil como um todo, a partir desses grupos, mas claro, a partir de vários outros, né, que também foram beber lá na mesma fonte. Essas são as principais publicações, tá? Então, esses dois livros aqui, né, que vêm do Institute for Manufacturing, né, lá da Universidade de Cambridge, são extremamente conhecidos, e o nosso livro local aqui, né, que também conta aí com a parceria dos professores de lá, mas reinterpreta aí a técnica a partir das experiências locais. Vocês vão perceber que na capa de qualquer livro que se preze dessa área, tem aí uma representação visual das camadas da arquitetura do road mapping, que é o que nós vamos entrar e que é o que eu vou usar, inclusive, para fechar a nossa discussão inicial aqui sobre esse tema. Bom, agora, assim, entrando na técnica em si, né, como é que esse negócio funciona? Qual que é o raciocínio que está por trás aí de um road mapping, tá? Então, a tradução literal do termo, road mapping, né? Então, é uma rota no mapa, né? Então, uma empresa está em um determinado ponto do mapa, ela quer chegar num outro determinado ponto, tá? Obviamente, para cada empresa que está em pontos diferentes, a rota para chegar naquele ponto desejável é diferente, porque isso depende da trajetória anterior da empresa, isso depende das vocações, da sua cultura atual, da sua trajetória anterior de produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Então, a primeira conclusão óbvia dessa analogia é essa: cada empresa tem a sua rota, né, tem a sua forma de chegar a um determinado ponto, ainda que seja um ponto semelhante com outras. Mas o outro ponto importante é o seguinte: para se sair de um ponto e chegar no outro, a menos que você esteja de avião, quando você programa aí no seu navegador preferido, né, no seu GPS, vai aparecer lá, ó, em linha reta a distância é X. Mas quando ele vai calcular a rota, ela normalmente dá uma distância maior, porque a rota leva em consideração o trânsito, a qualidade da rua, as vias disponíveis, enfim, entra uma série de elementos que vão fazer com que percorrer aquela caminhada seja algo específico daquilo que se prevê encontrar na frente, dos recursos, das dificuldades, das possibilidades de rota que estão disponíveis, tá? E levar em consideração essa diversidade de informações é algo que a gente traz dessa analogia para a construção de um bom roadmap. Essas são as 3 perguntas essenciais. Primeiro é onde estamos ou até quem somos, né? Qual que é a trajetória anterior aí dessa empresa, né? Em que ponto ela está? Em alguns casos, como no roadmapping que eu exemplifiquei, né, no slide anterior, feito sobre doenças negligenciadas dentro de uma organização que é muito intensiva, né, em uso de ciência, né, é necessário talvez até onde estávamos, né, ter uma camada anterior para reconhecer a trajetória recente, né, para compreender melhor as competências que vêm sendo construídas, né, quais são as rotas que a empresa já tem tomado para chegar onde ela está, mas a partir daí, né, onde que a empresa quer chegar e qual que é o roteiro. Né? E a ideia é exatamente chegar nesse roteiro, dado que se sabe onde quer chegar, ou tem alguns sonhos, né, algumas metas, né? Existe algo almejado num determinado arco do tempo, né? Quais são as opções, né? Quais são as rotas que vão ser tomadas. Bom, outros 2 elementos que são muito considerados, né, se a gente culminar aí na nossa imagem definitiva do roadmapping, tá? A primeira questão é, as rotas, elas poderiam ser um texto,
tá? Inclusive, né, no artigo do FAO que eu coloco lá, vocês vão ver que a maneira talvez mais rudimentar é escrever um texto. Um texto com quais são as ações, as rotas, as tecnologias que uma empresa vai investir, ou talvez uma tabela, né, que seria um segundo nível de organização das informações. Só que os modelos visuais são extremamente recomendáveis, extremamente úteis nesse campo. Porque o modelo mental resume, o modelo visual resume um modelo mental, tá, associado a um problema, com um poder de comunicação muito forte e, principalmente, ajuda a trabalhar com pessoas, stakeholders distintos, têm formações distintas, trabalham em setores distintos da empresa, são em níveis hierárquicos distintos, carregam experiências e formas de ver o negócio distintas e que, com isso, têm, inclusive, seus próprios vocabulários, suas próprias formas de priorização, entender o que é urgente, o que é importante, o que é essencial, o que é trivial. Tá? Então, essa harmonização ela é muito privilegiada do uso de modelos visuais que ajudam a criar um vocabulário comum, criar um ambiente harmônico de comunicação e de atribuição de significado àquilo que se coloca como ações para o futuro, como informações essenciais aí para se planejar esse futuro. Bom, então a estrategização visual vai nos auxiliar exatamente em pegar esse monte de gente que tem valor, que são úteis, que enxergam o negócio de uma determinada proporção, estamos praticando aquilo que o pessoal sempre diz, puxa, vamos fazer times multifuncionais, muita diversidade, mas que é bonito, necessário, mas ao mesmo tempo muito complexo de se extrair significado e principalmente se extrair convergências, tá? Dessa mistura, né? Dessa confrontação aí com o diverso. E o road mapping, ele vem como uma sistemática para auxiliar nisso, tá? E a sistemática do road mapping, ela está baseada, primeiro, pessoas de perspectivas distintas, talvez tenham linguagens distintas e tipos de informações distintas que possam ser separadas em camadas ou em caixas distintas de informação. Então, uma vez que a gente separa, passa a ser mais fácil entender quais informações se ligam às outras, mas que ainda que se liguem, elas pertencem a uma determinada caixa de informações distintas, que é dada, às vezes, pela especialidade, dada pela perspectiva pela qual ela olha a organização. E uma outra perspectiva importante tem relação com o tempo. Claro, se a gente está falando de estudo de futuro, futuro é o quê? O que é médio prazo? O que é curto prazo? O que é longo prazo? E nessa diversidade de pessoas, a gente está falando de uma técnica que é intensamente colaborativa, a gente tem pessoas que têm um olhar muito mais imediato, que é importante para pensar a estratégia de futuro, mas um olhar mais imediato, que percebe as redes de causa e efeito, né, do curto prazo para a empresa, enquanto tem aquelas pessoas que enxergam lá na frente, que veem grandes cenários futuros, né, grandes possibilidades, mas que muitas vezes têm a dificuldade de trazer isso para o presente, transformar isso em ação presente, de conectar isso com a realidade atual da organização. E o road mapping, ele vai tentar criar um ambiente, criar uma perspectiva, criar uma forma visual de representação dessas ideias que ajude a pegar o melhor dos dois, né? Essas contribuições de pessoas que estão nesses dois extremos aí. Então, a gente tem uma linha do tempo, tá? Então, onde a gente vai dizer o que é o presente, o que é o futuro, mas futuro está o quanto distante e que etapas intermediárias existem antes de chegar nesse futuro. Tá? Futuro para uma empresa de uma área pode ser 30 anos, para outra pode ser 6 meses. Né? Então, equalizar essa perspectiva de futuro, né? O que é imediato e o que é distante, é uma característica fundamental, né, dos mapas aí na perspectiva do roadmap. Tá? Bom, agora, quais são as perspectivas que vão ser consideradas? Né? Então, veja só, se a gente recuperar esse exemplo do mapa, qual é a diversidade de informação que deve ser considerada para a gente, principalmente, fazer uma viagem longa, né? Vamos imaginar aí que seja um local que a gente nunca tenha ido. Ora, eu vou levar em consideração clima. Puxa, vai chover, vai ter queda de barreira, será que tem lugar que fica perigoso? Será que vai estar muito seco? Será que tem, por exemplo, insumos, ou seja, os postos de gasolina
são próximos, tem lugar para parar, para a família, para comer, né? E o trânsito passa muito dentro de cidade, tem muito semáforo, é confuso, é claro onde tem que virar, quais são as rodovias, as ruas que nós vamos utilizar, quais são as características do terreno. Então, tudo isso são informações, perspectivas distintas, que todas elas têm seu próprio vocabulário, mas todas deveriam ser consideradas para se traçar, então, essa rota, né? Esse road mapping. E no caso de tempo, nós precisamos exatamente dessas três questões. Onde estamos, quem somos, até de onde viemos, onde queremos chegar e o principal, como chegar lá. Quais são as ações que devem ser tomadas em cada ponto do tempo para que aquele desejo, aquele cenário de futuro, ele de fato se realize. E principalmente interligar essas coisas, né? Quais elementos que estão em determinadas camadas influenciam a decisão ou habilitam, né, decisões que são tomadas em outras camadas, né? Bom, e aí, né? Então, que camadas são essas? Quando a gente traz essa discussão agora, né? Vamos sair ali da simples analogia do mapa físico ali da nossa viagem e trazer isso para a realidade da empresa, né? O que isso tudo significa? Bom, o trinômio TPM, gente, ele inspira fortemente a maneira pela qual a gente pensa nas camadas horizontais que vamos utilizar em um mapa, tá? O que é o trinômio TPM? Tecnologia, produto, mercado. A gente vai ver, principalmente na segunda aula, mais exemplos sobre isso, mas a gente vai ver que um roadmap pode ter poucas camadas ou pode ter muitas camadas. Mas desde que, né, cada conjunto de camadas ou cada camada singular seja representável nesse trinômio tecnologia, produto, mercado. Por quê? Uma empresa ela deseja explorar e ter sucesso em determinados mercados, ela almeja presença, almeja ser ser significativa em determinados mercados. Para que isso aconteça, ela tem que ter determinadas ofertas nesse mercado, são os produtos, são os serviços, são as decisões que ela vai tomar para se tornar competitiva naqueles mercados. Mas para que esses produtos e serviços sejam possíveis de serem desenvolvidos, ela tem que ter um determinado domínio tecnológico, uma determinada governança sobre recursos que são necessários para se engajar nesses desenvolvimentos. Tá? Então, gravem esse acrônimo aí, porque ele é extremamente útil para pensar o roadmap, tecnologia, produto, mercado. E uma das grandes sacadas, né, da discussão em torno do roadmap ao estilo Cambridge, né, que é esse que a gente aplica, é exatamente não perder de vista essa tríade, né, essa integração entre tecnologia, produto e mercado. Não é só uma questão de se escolher um conjunto de produtos a se desenvolver, mas de se pensar, né, num trabalho prévio de organização dos recursos necessários a eles e ter uma clareza de visão, né, em que mercados a gente vai competir. Então, as camadas, né, vão sempre conversar com esses três elementos, né? Tecnologias aqui no sentido de tecnologias, mas também recursos, tá? A gente vai mostrar isso na próxima figura. Produtos, incluindo aqui também, obviamente, a ideia de serviço. E mercados, no sentido de mercado que vai se vender, que vai se querer uma fatia, que vai ocupar, que vai concorrer com outros, mas também variáveis do ambiente de negócio, né? Questões culturais, regulatórias, questões econômicas, demográficas, que vão influenciar o tamanho desses mercados, as possibilidades que são possíveis nesses mercados, também as restrições para se operar em certos mercados, que a empresa também tem que considerar, né? Também no horizonte de prazo, ela pode ter também subdivisões, né, de colunas maior, mas 3 também é o mínimo, né? Por quê? Porque é uma representando o ponto atual, uma representando um horizonte de longo prazo, né, que é esse futuro distante, né, que se almeja, e determinadas colunas que vão dizer respeito à rota, né, normalmente associadas a gerações de produtos ou a ciclos de vida de produtos, né, que correspondam aí a horizontes intermediários de planejamento da empresa. E aqui, a figura final aí dessa primeira aula, né, e toda essa explicação aqui sobre camadas, ela serve para chegar nessa figura.
Então essa talvez seja a figura mais famosa, né, do road mapping, né, figura que melhor represente aí qual que é a ideia por trás, né, dessa metodologia que nós estamos trazendo. Então percebam que ela tem aqui até mais camadas, tá? Ela tem a camada de mercado, tem a camada de produto, e aqui a camada de tecnologia barra recursos está dividida aqui em 3 possibilidades, tá? Ela tem uma dimensão temporal, aqui não está dividida as camadas de tempo, horizontes intermediários de prazo, mas vocês vão ver que no roadmap, na prática, isso está sempre presente, mas ela tem elementos em cada camada que vão se relacionando, tá? Então, como é que a gente lê uma figura desse tipo, tá, gente? E aí vocês vão pegar o que é a essência, assim, do roadmapping, vai facilitar todo o entendimento aí da aula seguinte. Ora, um determinado horizonte de prazo, a empresa quer operar no mercado que eu estou chamando aqui de M2, né? Quer ser significativa, ser competitiva no mercado aqui que é o M2, que talvez seja uma evolução, uma consequência aí de um mercado que já exista, que seja o M1, né? Agora, para operar e ser competitivo nesse mercado, ela tem que colocar alguma oferta ali dentro, algum produto ou serviço. E aqui eu tenho um produto e vejo que esse produto P2 está representado por uma barra horizontal. Então, vocês imaginam que aqui tem todo um stage gate, por exemplo, né? Tem todo um processo de desenvolvimento de produtos que culmina em P2, que é provavelmente, pelo que o mapa indica, uma evolução de P1. Veja que tem uma seta, né, conectando o P1 ao P2, né? Então, o P2 é uma evolução, uma consequência ou uma agregação aí de funcionalidades, novas tecnologias a P1, e que possibilita o desenvolvimento de P3 e P4, cujas implicações não estão cobertas aqui pela representação do mapa. Agora, a gente falou lá atrás que para desenvolver um produto, a gente tem que entender que aquilo faz sentido numa perspectiva de negócio, né? Existe um mercado, existe uma demanda para aquilo que a empresa está se comprometendo a oferecer, então isso está representado aqui, né? Eu tenho uma visão de mercado puxando o desenvolvimento desse produto e ela tem que acontecer nesse momento do tempo. Porém, eu só posso encarar esse desenvolvimento de produto se eu tiver um domínio das técnicas, das tecnologias, os recursos que eu estou pretendendo inserir nesse desenvolvimento. Então, eu encaro aqui a dimensão tecnológica. Ora, antes de entrar num cronograma muito bem definido, com alocação de recursos para o desenvolvimento de um produto, eu tenho que me envolver no desenvolvimento de certas tecnologias, ter determinado domínio, ter uma redução de incertezas relacionadas a determinadas tecnologias e que estão associadas, às vezes, a investimento em alguns projetos de P&D, a pesquisas laboratoriais, a investimento aí em talvez uma tese de doutorado, a trazer um parceiro diferente. E aqui na camada de recursos pode estar associado a uma determinada reserva financeira, a preparação de alguns fornecedores que vão fazer parte da minha cadeia de suprimento lá no futuro, mas que hoje ainda não fazem, e eu preciso começar essas relações agora. Talvez eu precise fazer nesse momento aqui, ainda incipiente, né? Vejo que o mercado está bem distante, mas hoje eu já deveria fazer parceria, às vezes, com alguma universidade, às vezes, a contratar alguém com uma expertise que vai ser interessante no futuro, mesmo que hoje não faça parte das competências e do conhecimento que está embutido nos produtos que a empresa oferece hoje, tá? Então, para dar um exemplo, um pouco o exagerado para a gente usar aí a dimensão de futuro, mas que é bastante pertinente. Então, imagina que lá no futuro, né, 10, 15, 20 anos, talvez mais, a empresa entenda que faz sentido ela imaginar um futuro em que vai ter soluções de mobilidade que usem água como combustível, né, sejam movidas à água. Olha, se isso é uma possibilidade, eu vou ter que, em um dado momento do futuro, mas anterior a esse mercado já existente, né, investir em produtos, serviços que contenham essa funcionalidade, contenham essa tecnologia, que façam parte já desse futuro almejado. Mas se isso é de fato uma possibilidade real para a empresa, ela vai precisar de dominar essas tecnologias. Ora, hoje isso não faz parte da nossa produção. Eu não tenho fornecedores, eu não tenho componentes, eu não tenho expertise, eu não conheço sequer os processos técnicos científicos que estão por trás de uma mobilidade viabilizada pela água.
Então, vou ter que não só desenvolver tecnologias, mas talvez já hoje, mesmo para um futuro muito distante, estar investindo aí em pesquisas nessa área, patrocinando pesquisadores, fazendo convênios com grandes universidades. Onde será que está essa expertise? Que partes do mundo que já tem pessoas pensando nisso, estão produzindo conhecimento, né? Que componentes provavelmente esse produto vai ter, que expertise de fornecedores, eu devo estar pronto, né? Preciso me preparar para conectar com quem, né? Eu devo estar me aproximando de quais tipos de organizações hoje para que isso possa, aos poucos, me habilitar para operar dessa maneira no futuro. Então vejam, gente, que aquela visão mais restrita do desenvolvimento de produtos, ela ganha, nesse caso, porque é uma amplitude muito grande, tá? Se realmente eu estou operando numa empresa que é de base tecnológica, né, opera em mercados, tem uma intensidade científico-tecnológica, né, a preocupação com a competitividade e com os elementos necessários a estabelecer produtos, elas começam, às vezes, muitos anos antes de efetivamente a empresa se engajar aí num processo de desenvolvimento de produtos da forma como a gente conhece hoje. E só para a gente fechar, agregar aqui um exemplo da minha experiência pessoal, eu saí da indústria, né, automotiva há mais de 10 anos, eu deixei de ser funcionário, apesar de que a gente tem sempre projetos e pesquisas estão relacionadas a essa indústria, mas eu deixei de ser funcionário dessa indústria há pouco mais de 10 anos. E eu me lembro que 3 anos antes, né, disso acontecer, a gente estava vislumbrando ali como que poderia se dar desenvolvimento das primeiras experiências, os primeiros protótipos não funcionais, os primeiros esboços de sistemas para se operar no Brasil com veículos híbridos ou elétricos, né? E percebam que ainda hoje isso não é uma realidade totalmente difundida no nosso mercado, né? Claro que já tem alguns modelos aí, mas ainda estão, vamos dizer assim, em mercados experimentais, mercados piloto, né? Não são largamente difundidos, pelo menos 2020 aqui, né? Outubro de 2020, momento em que eu estou gravando essa aula, ainda não é algo com uma relevância de volume de produção, de consumo tão significativo. Mas há 13 anos atrás, nós começamos a pesquisar, então, patentes que vinham sendo registradas, vamos sondar empresas que potencialmente poderiam, né, fornecer subsistemas ou desenvolver sistemas para esses veículos. A gente foi descobrindo que várias das possibilidades tecnológicas já estavam ali amarradas e patenteadas por alguns grupos industriais. Várias empresas já tinham determinados acordos de confidencialidade, contratos fechados com outros players no mercado que estavam vislumbrando essas possibilidades, já tinha todo um xadrez armado, né, e que trouxe até uma certa complexidade, um certo desafio para se traçar, então, qual que seria a rota, né, qual que seria a estratégia, né, de angariar recursos, de se preparar, de trazer conhecimento, de colocar o pezinho ali naquele campo, né. Então, vejam, né, produtos que hoje ainda não são totalmente fundidos, consolidados nesse nosso mercado. Há 13 anos atrás já tinha todo um xadrez montado, tá, de players, de agentes do ecossistema, de empresas concorrentes que já se movimentavam estrategicamente ali, né, para conquistar seus espaços, seus territórios, para ir planejando seus domínios. Então percebam como é poderosa essa perspectiva, tá? Mesmo sem a gente adentrar ainda no passo a passo dela, como que é importante a gente pensar em função dessas camadas, né? Pensar em função dessa precedência que existe em relação a uma operação comercial no mercado, ou um desenvolvimento de um produto para ser vendido no mercado que a gente já vislumbra, que a gente já conhece, que a gente já tem aí as regras do jogo. Ok, pessoal? Bom, então, com essa imagem aqui, com essa explicação, eu findo aqui nossa primeira aula, tá? Ficando aí dentro do nosso limite de 1 hora. Convido vocês aí a mergulharem nos textos, né? A rever aí, né, em velocidade 2 aí a aula de novo, né? Pegar aí os principais pontos e depois caminha comigo aqui na segunda aula, a gente vai entrar um pouco mais no processo, nos tipos de mapas, e eu tenho certeza que vai ser um conteúdo aí bem instigante, bem útil, né? Também para vocês aí do ponto de vista profissional.